estradas disformes sem luz, nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis, no templo, na causa de Deus. E ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra de esquina do templo ficou como pedra angular, a pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. E em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outroras pisadas seremos vitórias da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular, a pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Amém. Com a minha voz clamou.
deles ponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Venha, atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me, vento forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixa meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, livra minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixa meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Nós iremos com Cristo Jesus gozar uma vida de eterno prazer e amor, onde nunca perigo qualquer há de entrar. Vida gloriosa na graça do Redentor. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu. Glória, glória, para a salvação do Senhor. Eis que todos anjos e santos sem véu hemos de o ver coroado, Rei do céu, Senhor. Todos nós os remidos com gratidão, juntos num regozijo eternal com Deus, louvaremos a quem nos deu tal salvação. Sim, ao Cordeiro de Deus e Senhor dos céus. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu. Glória, glória, para a salvação do Senhor. Eis que todos anjos e santos sem véu hemos de o ver coroado,
Rei do céu, Senhor. Tão alegres seremos na vida ali, pois veremos Jesus que na cruz venceu. Provas Ele nos deu já por ter vindo aqui. Oh, que ditosa esperança do povo seu! Salvos por Jesus cantaremos nós no céu. Glória, glória, para a salvação do Senhor. Eis que todos anjos e santos sem véu hemos de o ver coroado, Rei do céu, Senhor. Graças a Deus, meu irmão, que hino. Graças a Deus, preservar esses hinos que não podem morrer de jeito nenhum. Muito bem, está conosco então, conforme avisei pela manhã, o pastor Marcos Freire. Ele já é bem conhecido nosso, querido colega, e foi o convidado para pregar essa noite. Ele certamente vai querer apresentar a sua esposa, ele já me falou isso. Então, eu sabia, vocês estavam esperando a apresentação da sogra. Viu? Eu sabia que o povo ia reclamar, olha. Estão esperando, ele vai apresentar aquela sogra que ele realmente tem uma grande admiração por ela. Então, pastor Marcos Freire, Deus o abençoe. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, meu irmão. Aquele ali que está é seu, viu? Tá bom, tá bom. Obrigado, meu irmão. Boa noite, amados. É um prazer muito grande poder estar novamente com os irmãos e poder aqui desfrutar de alguns dias abençoados, tanto na terceira conferência que participei, como também estando com os meus familiares. Eu amo estar aqui, principalmente na casa da minha sogra, porque a minha sogra, ela é uma mãe para minha esposa. Então eu fico feliz sempre que eu estou lá, porque quando eu volto para casa eu sou melhor tratado. Aliás, a minha sogra ela veio comigo no carro, então vou ter que apresentar. Irmã Ernestina, quem não sabe, fique em pé, irmãos. Pode ficar em pé, irmã. Minha sogra, eu só tenho uma, fique em pé. Irmãos, para quem não sabe, essa é a minha querida sogra, mãe do meu bem precioso. Ela me deu essa herança, era dela, agora é minha, né? E eu louvo a Deus por isso, viu? Agradeço a Deus pelo carinho, pela atenção. E sempre quando, como eu falo para ela, a filha agora é minha, eu levo embora, toda vez. Pode sentar, viu, irmã Ernestina? Prazer, que bênção. Muito querido, irmãos, aqui em Conquista ou lá em Curitiba. Muito querida, então a gente se dá bem por causa disso, não é verdade? Eu chego aqui, ela chora. Eu vou embora, ela chora numa alegria. Oh, meu Deus do céu, mas que bom, é um prazer. A minha esposa, eu vou apresentá-la, como já foi dito, a Ede. Antes dela ficar em pé, eu gostaria de dizer que eu sempre sonhei em trabalhar na Bahia. Uma, porque eu amo o Senhor dessa igreja, o cabeça, Jesus. E depois aprendi a amar essa igreja. Por tudo que eu ouvi da minha esposa. Aqui ela aceitou a Jesus como seu Salvador. Aqui ela foi batizada. Aqui ela foi discipulada com o ensino da palavra. E aqui também ela deu seus primeiros passos como corista. Mas o principal mesmo é que no seu estilo de vida, eu sempre vi o Senhor Jesus. Eu me apaixonei primeiro pelo comportamento, pela atitude dela. E depois eu tomei a decisão de amá-la.
Então eu agradeço a Deus por isso, pelo privilégio que tenho de ter uma filha dessa cidade, mas também dessa igreja. E como eu sempre sonhei em vir para cá, mas nunca teve um convite, então Deus falou: meu filho, se contenta não com a Bahia, mas com a tua baiana. Então eu estou contente, estou feliz, servindo ao Senhor com muita alegria, com muita paz, onde Ele nos tem colocado. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Não preparei com o objetivo de usar na mensagem, mas certamente contribuirá. Depois que eu der o assunto, os irmãos entenderão. Gravei esse hino há muito tempo atrás. Alguns gravam, não nos consultam, não pedem permissão, ninguém fala nada. Mas o importante é que esse hino tenha abençoado muitas vidas. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que todos já conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Deus, Tu me cercaste em volta, Tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se subo até os céus, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me encontras. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas.
sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Cante comigo, Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu também te amo. Declare seu amor. Senhor, eu também te amo. Senhor, eu também te amo. Senhor, eu sei que tu me amas. Louvado seja o nome do Senhor. Estive aqui na terceira conferência, tendo aquele privilégio, aquela alegria de compartilhar o que Deus Ele também colocou no nosso coração. E poder trabalhar com um assunto, poder trabalhar com um tema que nos passam, é um grande desafio, é um privilégio. E hoje à noite também, o Senhor nos deu uma palavra no decorrer desta semana, que eu quero estar compartilhando com os irmãos. Eu vou pedir para ficarmos em pé, estarmos então abrindo nossas Bíblias, na carta aos Hebreus, capítulo 3. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura do capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Destacando o versículo 7, se ouvirdes hoje a sua voz, 8, não endureçais os vossos corações. Senhor, só o Senhor pode sondar como cada um de nós estamos. Só o Senhor sabe como estão aqui as pessoas. O Senhor sabe como está esta vida, esta família, esta casa. O Senhor conhece cada um de nós e sabe como está o estado do nosso coração. E por isso, Senhor, pedimos que no agir do Teu Espírito, venha tratar de nós, ó Deus. Cuide, ó Deus, dos Seus amados. Fale aos corações, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito tenha esta liberdade de agir, de convencer, de converter, de transformar, de renovar. Nós buscamos estas bênçãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, amados, sentai-vos. Duas perguntas que rapidamente quero fazer e deixar claro para que os irmãos possam estar respondendo a essas duas perguntas. A primeira: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque o que estiver ocupando o seu coração é o que você vai estar buscando como a razão de sua alegria. O que estiver em primeiro lugar no seu coração é como também nos diz as Escrituras, é onde pode estar até o seu tesouro. Uma segunda pergunta é: a quem você tem entregue o seu coração? A quem você tem entregue o seu coração? Se falarmos aqui na questão emocional, há muitas opções.
O esposo tem entregue certamente o seu coração para a sua esposa. E a esposa tem entregue o seu coração para o seu esposo, não pode ser diferente. Mas também nós sabemos que deve ser assim em relação aos pais, no que diz respeito aos filhos, e os filhos no que diz respeito aos seus pais. Deve ser assim até mesmo na igreja, em relação uns aos outros, em especial, por que não, talvez até com o pastor, as ovelhas. E assim nós então colocamos o nosso coração e entregamos o nosso coração justamente para abençoar as pessoas. A palavra de Deus, ela nos ensina algumas verdades sobre o coração, mas às vezes nós passamos por elas e não percebemos, ou de quando em quando é importante voltar e ouvir o que Deus tem para dizer, o que Ele quer falar com cada um de nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa ainda na introdução dessa mensagem. Pode ser que você se choque ou não. Pode ser que você já saiba disso ou não. Mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Tudo está armado entre o diabo e o mundo, para que você hoje não enxergue estas verdades que serão aqui apresentadas. E nem abra o seu coração para esta mensagem. Existe uma ação, mais uma vez eu reforço, armada entre o inimigo de nossas almas e o mundo, para que nós, ouvindo esta mensagem, pensemos: ah, se o meu esposo estivesse aqui, ah, se a minha esposa, ah, se o meu filho ou a minha filha, ah, se aquele meu cunhado ou cunhada, meu irmão ou irmão, aquele amigo, um vizinho. Deixe isso, por favor, lá fora, porque se você está aqui, é com você que Deus quer falar. E se você nos acompanha, até pela internet, é com você que o Senhor quer falar. A palavra de Deus é tão clara sobre esse assunto, das artimanhas do inimigo, que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus deste século, Ele cegou o entendimento até dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Senhor, Ele vem para tratar da minha vida, da sua vida, do meu e do seu coração. Mas o diabo, o inimigo de nossas almas, ele não quer que você veja a luz de Deus sobre sua vida. Ele não quer que a luz de Deus invada a sua casa. Ele não quer que a luz de Deus ele esteja sobre a sua família. Ele não quer que esta luz esteja sobre os seus negócios. Por isso, essa armação, para que você ouça, mas pense: não é comigo, é com outra pessoa, não é para mim, é para outra pessoa. O inimigo, que não vai ser o meu assunto aqui, ele quer que você permaneça, se possível, ignorante, sem conhecimento, sem, é claro, entendimento, permaneça sendo servo do pecado, permaneça nas trevas. Mas eu quero terminar essas breves colocações antes de entrar nos passos principais e afirmar que em nome do Senhor Jesus, você está aqui e você verá a luz do Senhor. Você está aqui e você verá o agir de Deus na sua vida pelo poder da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, entenda, é a vontade de Deus que você saia daqui com o seu coração curado, sua alma sarada, que você saia daqui dentro da vontade do Senhor. Como você disse,
porque Ele declarou isso quando enviou o seu Filho. E o seu Filho veio e tomou a forma humana e habitou entre nós para que você conheça a sua glória e para que você seja a pessoa abençoada com a graça do Senhor Jesus. Já está declarado. Por isso, deixa eu dar alguns passos com os amados nessa noite, pensando nesse assunto. Entregue o seu coração para Deus. Entregue o seu coração para Deus. Primeiro passo. Na Bíblia, o coração é o lugar do centro da vida. Na Bíblia, o coração, ele é o centro das nossas decisões. É verdade que isso implica no meu entendimento, isso implica no meu psique, isso implica no conhecimento que eu tenho ou não para tomar decisões. Mas na Bíblia, o coração é uma figura justamente clara, sendo esse lugar do centro da sua vida, tanto emocional como espiritual, e do entendimento que o Senhor, Ele quer que você tenha na sua vida. Por isso é que é muito triste ver uma pessoa com o seu coração fechado para Deus. É muito triste ver uma pessoa com o seu coração endurecido. O texto que nós acabamos de ler é muito claro a respeito disto. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amados, nós que conhecemos a palavra, sabemos que foi o coração duro de Faraó, por exemplo, que fez com que Deus levantasse Moisés e enviasse então aquelas 10 pragas sobre o povo do antigo Egito. Isso veio pela dureza do coração de Faraó. E às vezes, Deus, Ele continua permitindo situações, patrocinando situações na vida das pessoas para que elas entendam que, ouvindo a voz do Senhor, não faça como Faraó e não endureça o seu coração. Antes, ouça o que Deus Ele tem para a sua vida e aplique isso na sua vida. Portanto, nós vemos que um coração duro, ele impede as bênçãos de Deus de chegar sobre nossa vida. Um coração duro impede as bênçãos de Deus de chegar sobre nossa casa. Um coração duro impede as bênçãos de Deus de chegar sobre a nossa família. Um coração duro pode até mesmo impedir as bênçãos de Deus de serem derramadas até mesmo na sua igreja. Na vida de muitas pessoas existe um paradoxo e elas não percebem, elas não entendem. Por exemplo, muitas pessoas são abençoadas, evidentemente, por Deus com a vida, com a saúde, com a família, bens, talentos, inteligência, mas vivem totalmente distantes de Deus, com o coração duro e os olhos fechados para Ele. Aqui certamente há pessoas que têm um coração sensível à voz do Senhor. Há pessoas, na sua grande maioria, se não todos, com o coração aberto para o Senhor. Pessoas que reconhecem que a vida é um dom do Senhor. Pessoas que reconhecem que a saúde, a família, os bens, o talento, a inteligência provém do Senhor. O Senhor é o nosso sustentador e por isso estamos aqui regularmente adorando o seu nome, proclamando as boas novas, alcançando as pessoas que Ele ama, porque sabemos que eles são o objeto do amor de Deus, tanto quanto nós. Por isso, esse tipo de pessoa que endurece o seu coração, ela não reconhece que Deus é o doador de tudo. Será que você está aqui, conhece alguém que tem vida, mas de fato está vivendo como morto? Que tem saúde, mas reclama e murmura de tudo? Pessoas até mesmo que têm uma família admirável, mas que nunca estão satisfeitas.
Será que você conhece alguém que até mesmo tem tido a capacidade de ser um administrador e talvez de ter ou fazer um patrimônio e ter bens e com os seus talentos, com a sua inteligência, mas são pobres e miseráveis? Nós conhecemos pessoas assim. Não estou querendo provocar sentimentos, lembranças, nomes que eu simplesmente e você podemos ter. O que eu estou entendendo é que nesse primeiro passo, nós precisamos entender que o coração é justamente esse lugar das nossas emoções, do nosso entendimento, e é com cada um de nós que o Senhor, Ele quer falar. Deixa, antes de dar um segundo passo, compartilhar que nesses aspectos que eu estou colocando, em 33 anos da minha vida cristã, desde a minha conversão aos 20 anos de idade, eu nunca vi alguém dizer, por exemplo, li a Bíblia e meu dia piorou. Nunca nesses 33 anos de vida cristã, eu ouvi alguém dizer, fui à igreja, que prega a palavra, que tem compromisso com o Senhor da palavra, e saí de lá aprendendo coisas ruins. Eu nunca ouvi pessoas dizerem em 33 anos de minha vida cristã, decidi orar todas as vezes antes de tomar decisões, e só tomei decisões erradas. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi alguém dizer, nesses meus 33 anos de vida cristã, decidi colocar Deus e Jesus no centro da minha vida e de minha família, e fui arruinado. Mas eu conheço um número incontável, e você também, de pessoas que não têm aplicado essas verdades, porque o coração está duro, o coração está insensível. Ouvem, mas é para outras pessoas. Isso não é comigo, é com ele ou com ela. Nunca eu ouvi alguém dizer que decidiu colocar Jesus no seu coração, dar o primeiro lugar para ele, aceitando-o e recebendo-o como seu Salvador e Senhor da sua vida, e não teve direção. Na minha vida, foi o contrário. Antes de Jesus, sem direção. Sem Jesus, nas trevas. Sem o Senhor Jesus, preso nos meus pecados e delitos. Morto diante de Deus. Com Jesus, nós temos vida. Com o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma eternidade. Com o Senhor Jesus, nós temos, na verdade, a bênção de ser cordeiros em Cristo, em todas as coisas celestiais e na obra dele, enquanto aqui estamos. Há tantas coisas que poderiam ser aqui mencionadas. Amados, quando as pessoas dizem que estão tendo um compromisso, mas não vemos isso na vida, apenas nos lábios, que confessa ter, mas as atitudes não mostram isso, francamente, essa pessoa está com o coração duro e não sabe. Sabe por que a palavra do Senhor nos ensina que é impossível, é incompatível? Na verdade, os exemplos que eu estou dando com o coração sensível, porque o Senhor diz assim, deleite-se no Senhor, diz a sua palavra, e Ele atenderá justamente aos desejos ou à vontade do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele fará. Amém, amados? Não é isso que o Senhor nos ensina? Se um coração está aberto, se um coração está sensível, se ele dá esse primeiro passo, é justamente isso que nós vamos ver. Olha o Senhor dizendo, Ele atenderá o que está no seu coração. Porque um coração que não está endurecido, um coração que está aberto, um coração que está sensível, está na vontade de Deus. E o que está
na vontade de Deus, a pessoa que está na vontade de Deus, pode ter certeza, as suas orações serão ouvidas e atendidas, e até o desejo do coração dessa pessoa, porque primeiro é para a glória de Deus. Sempre primeiro para a glória de Deus. É o nome dele que será exaltado, e a sua vida será abençoada. O coração endurecido faz o ser humano se tornar arrogante diante dos homens. Um coração endurecido faz o homem se tornar insatisfeito em meio justamente a tantas coisas que a vida proporciona. Um homem com o coração endurecido se torna uma pessoa obstinada para o mal. Uma pessoa com o coração endurecido se torna desobediente para com a palavra de Deus. Uma pessoa com o coração endurecido se torna ingrata diante dos feitos de Deus. Você quer ser assim? Quer ter esse estilo de vida? Viver dessa maneira? Eu não creio. A palavra do Senhor nos ensina o salário do pecado, de um coração, portanto, endurecido, que ouve a voz do Senhor, mas não se rende, ouve a voz do Senhor, mas não é comigo, ouve a voz do Senhor, mas vou deixar para depois. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Isso é tão claro. Romanos 6, 23. Uma característica de nossa geração é a sua indiferença para com o pecado. É uma característica dos nossos dias, é um cumprimento profético. E nada pode ser pior para uma sociedade do que isso. Corações endurecidos. Nada é pior para uma sociedade do que corações endurecidos. A história bíblica nos conta que zombava-se do pecado antes de Noé. Resultado: dilúvio. Zombava-se do pecado em Sodoma e Gomorra. Foram varridos da face da terra. Zombava-se do pecado nos reinos do norte e do sul. Resultado: o do norte levado cativo para a Síria, o do sul levado cativo para a Babilônia. Zombaram de Jesus na cruz. Fogo, terremoto e morte. A escuridão tomou conta também daqueles dias. Zombava-se no pecado e a gente vê as consequências. Hoje, zomba-se do pecado no Brasil. Você fala do pecado, as pessoas, elas o quê? Riem. Você fala do pecado, as pessoas zombam. As pessoas ironizam. Os intelectuais, eles falam que é uma coisa piega, que é uma coisa de pessoas arcaicas, coisas atrasadas. Não pense dessa forma. Os resultados do coração fechado para Deus no final da semana, em cada final de semana desse país, é a morte. Em cada jornal, não importa o tamanho da cidade, se ela é uma pequena cidade, se ela é uma cidade média ou se ela é uma metrópole, você vê os noticiários. Entra sexta-feira à noite, termina domingo, na segunda-feira, o índice de criminalidade é algo assustador. Gente está ficando rica com isso aí fora, com o pecado. Corações endurecidos. Nós vemos isso e às vezes parece que os nossos olhos não querem enxergar. Eu espero que você tenha dado esse primeiro passo comigo, porque eu creio que entendendo um pouco essas informações, a gente vai dar o segundo passo com mais segurança, com mais propriedade. Segundo passo, quando o pecador ele abre o seu coração para Deus, Deus começa a abrir portas em seu caminho. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz isso de uma maneira muito clara:
ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão como guardá-las. É tão claro o que a palavra de Deus nos ensina. Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai abrir os caminhos na vida de uma pessoa que abre o seu coração para Deus. As portas estão fechadas para o teu caminho. Eu não estou falando aqui de algo que seja emocional simplesmente, ou numa visão de sucesso que você deve ter, e se você não está tendo, as portas podem estar fechadas. Não, eu estou indo além no que o Senhor me mostra à luz da sua palavra. Como está então o seu coração para as ordenanças, os ensinos de Deus, para a vontade de Deus na sua vida? Porque a palavra de Deus é clara: quando uma pessoa abre o seu coração, os caminhos se abrem, as janelas do céu se abrem, e nós vamos enxergando o que Deus, Ele tem para nós. Quando eu aceitei a Jesus em 1980, eu tive uma visão muito clara do que Deus poderia fazer em minha vida pelo poder das boas novas, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas eu tive uma visão maior e comecei a enxergar os caminhos de Deus na história da minha família, dos meus pais, do meu irmão e das minhas irmãs, todos perdidos: adultério, infidelidade, prostituição, roubo, drogas. Esse era o contexto da minha família, esse era o pano de fundo de uma história vergonhosa. Mas quando eu ouvi as boas novas, e quando permiti que justamente essa palavra encontrasse lugar no meu coração, porque eu abri o meu coração, eu não só vi a possibilidade de uma vida mudada, transformada, de pecados perdoados, mas eu vi a possibilidade real, verdadeira, para a vida dos meus pais, para a vida dos meus irmãos, para a vida das pessoas com quem eu me relacionava. E não hesitei, abri o meu coração. Assim como tantos aqui entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo foi nos dando a visão do que Ele poderia fazer, começando em nós, e agora envolvendo todas as pessoas ao nosso redor. Pessoas que fazem parte dessa grande casa com a qual nos relacionamos, não só com sanguíneos, mas até mesmo pessoas com quem compramos, negociamos, pessoas com quem nós socialmente estamos envolvidos a cada dia. Comecei a ter uma visão de que o Senhor poderia, através dessa experiência que eu estava tendo de uma pessoa sendo perdoada e transformada, Ele faria o mesmo, ou muito mais, na vida dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, e por isso, daqueles que queimavam fumo comigo no passado, daqueles que estavam agredindo comigo no passado, que faziam parte da minha turma no passado. Ao longo dos 2 próximos anos da minha conversão, aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador. 2 são pastores, 2 estão servindo ao Senhor, 1 no campo missionário, 1 pastoreando, e eu sou o 3º que estou servindo ao Senhor com o meu coração. O Senhor pode fazer muito mais quando eu abro o coração, e quando o meu coração está sensível, e você tem um coração sensível à sua voz. As portas estão fechadas em teu caminho. Cada um dos meus familiares foi aceitando Jesus, recebendo o Senhor Jesus. O último foi meu irmão, marcado pelo mundo, perdeu uma vista, uma cicatriz enorme no rosto, tatuagem pelos dedos, pelo peito, pela perna, nas costas. Um homem que continua com uma ginga de malandro, mas aceitou Jesus como seu Salvador. O difícil é quando nós nos falamos, quase não nos falamos, ou quando eu ligo ou quando ele me liga, nós choramos,
e do outro lado ele fala: ô Marcos, como é bom servir ao Senhor. Ô Marcos, graças a Deus, porque isso começou lá na tua mesa, na tua casa. Ô meu irmão, você não desistiu de mim, você não abriu mão da minha vida. E eu falo: quem não abriu mão de nossa vida foi Deus. Quem falou aos nossos corações foi o Senhor. Quem mudou a nossa vida e a nossa história é o Senhor. Meu amado, meu irmão, permaneça firme. E ele liga para mim. Cada folheto que ele entrega, cada passo que ele dá, cada testemunho, cada maneira que ele tem de poder ajudar na igreja onde ele está servindo ao Senhor, ele fala com uma alegria que eu conheço muito bem. Começou na minha vida há 33 anos atrás, nos últimos 3, 4 anos na vida dele, e eu olho para frente e vejo que o Senhor fará muito mais do que eu poderia imaginar, do que eu poderia sentir e do que você pode pensar a respeito do seu presente e do seu futuro. Deus tem muito mais do que você pode pensar. O que precisa? Um coração aberto. O que você precisa fazer? Ser sensível à voz do Senhor. Será que o seu modo de vida não está dizendo que o seu coração está fechado e duro para Deus? Dê um terceiro passo comigo. Porque quando um pecador, ele abre o seu coração para Deus, Deus traz vida para a sua vida. Sabe por quê? Porque só Deus pode dar o que tem para os que estão mortos no pecado. Que ouvindo a sua voz, crendo, Ele dá uma nova vida. E para isso, seu Filho morreu por nós, para podermos ter vida. O Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Somos uma geração firmada no medo. Somos um povo firmados no medo. Cercas elétricas para tudo que é lugar. Segurança em tudo que é lugar. As empresas que crescem hoje de maneira assustadora são justamente as que estão investindo em equipamentos eletrônicos e de pessoal treinado para oferecer segurança. Não sabem que não há nada nesse mundo que possa nos proteger. Porque a única coisa que poderíamos temer não é aqueles que podem tirar a nossa vida. Não sou contra os cuidados, não sou contra as providências para uma segurança melhor. Mas um coração endurecido, ele confia na sua força, ele confia nos seus recursos, ele confia na sua segurança. Nós confiamos no Senhor. Não confiamos na nossa força, não confiamos no nosso poder, não confiamos nos nossos recursos, confiamos no Senhor que nos deu vida. E que sabemos perfeitamente que quando estivermos com Ele, é justamente porque aqui ouvi, não endureci o meu coração, entreguei a minha vida justamente nas suas mãos. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 12, diz: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. O clamor do mundo é paz. E as pessoas acreditam que a paz, ela vai existir e ser real nesse mundo, quando cessarem os conflitos. E talvez alguns aqui pensem, quando então eu tiver paz em minha casa, quando as coisas estiverem ajustadas, quando eu terminar os meus projetos, quando eu terminar tudo o que eu tenho como propósito para a minha vida, eu então vou viver em paz. Mentira! Nós só podemos ter paz quando o Senhor Jesus é a nossa paz. Nós só podemos viver em paz nesse mundo quando aquele que veio e evangelizou a paz é recebido por mim e por você como Salvador. Nós só podemos ter paz porque Ele veio e desfez a inimizade que existia entre os que estavam perto da casa de Israel e os que estavam distantes, os gentios, e fez dos dois um novo homem transformado em Cristo Jesus, porque abriram o seu coração.
Eu sou esse tipo de pessoa. E se você está aqui crendo no Senhor Jesus, você é esse tipo de pessoa. Amém, amados? Que tem paz, não pela ausência de problemas. Que tem paz, não pela ausência de dificuldades. Que tem paz, não porque tudo vai bem. Que tem paz, não é porque a conta sempre está em azul. Nós temos paz, porque ela se chama Jesus. Quando eu abro o meu coração, é isso que o Senhor dá. E eu consigo então olhar para frente e prosseguir, porque na minha frente está o autor da minha fé. Dê um quarto passo comigo e já estamos terminando daqui a pouco. Quando o pecador, ele abre o seu coração para Deus, Deus lhe dá vitórias diante das lutas. Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57 da primeira epístola, ele disse: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta, e se você crê, por favor, responda com segurança. Se não crê, fique calado. Irmãos, quem é ou qual é a razão da nossa vitória? Jesus. Amém, amados? Essa é a nossa razão de vitória. Vamos então entender, vitória em quê? Vitória em quê? Não esqueça, quarto passo, quando um pecador, ele abre o seu coração para Deus, Deus dá vitória diante das lutas. Vitória em quê? O texto nos diz, nos versos anteriores, vitória primeiro sobre a morte. Jesus disse que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, ressuscitará, porque Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos, venceu a morte, e só Ele é o Senhor. Então você crê? Essa é a razão da vitória aqui mencionada na palavra de Deus. Vitória em quê? Sobre o pecado. Se eu tenho vitória agora para uma vida eterna, enquanto eu estou nessa vida, eu tenho vitória para uma vida gloriosa em Cristo Jesus, aqui e agora. Então eu posso vencer, quando eu abro o meu coração para Deus, tudo aquilo que estava justamente me escravizando, porque a minha natureza como pecador pedia. Mas agora que eu tenho a Cristo, isso faz a diferença, porque com o coração aberto para Deus, a palavra de Deus está dizendo: você vencerá o pecado e o mundo, nunca morrerá, e os que vencem nesse mundo é aqueles que têm fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense nisso. Abra o seu coração. Provérbios capítulo 20, versículo 22 diz: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória. Confie no Senhor e Ele dará a vitória. Abra o seu coração e a vitória, ela já é sua. Ela lhe pertence em Cristo Jesus. É isso que o Senhor vai nos ensinando em sua palavra. Quinto passo: quando um pecador abre o coração para Deus, Deus dá a salvação eterna para a sua vida. Uma pessoa nos representa no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 5 a 10. O nome dele, Zaqueu. Uma figura que nos representa como pecador. Jesus, ele vai narrando a história desse homem que abriu o seu coração para Deus e recebeu a salvação. Todos nós sabemos que, tendo uma estatura mediana, né, o famoso baixinho, pintor de rodapé, ele subiu numa árvore. E pensamos que essa foi a decisão acertada. Ele queria ver a Jesus. Não seria no meio da multidão que ele veria. O que ele não sabia é que no meio da multidão Jesus já o conhecia.
Jesus já estava vendo o seu coração. Jesus já tinha um plano para a sua vida. Ele nem precisaria subir naquela árvore. O Senhor está dizendo a mesma coisa para você. Como Ele disse para Zaqueu, Ele disse para nós nessa noite que ainda não temos essa segurança de salvação. Hoje convém entrar na sua casa. Hoje convém entrar na sua vida. Hoje convém estar com a sua família. E quando você recebe Jesus como seu Salvador, o que Zaqueu ouviu, a palavra de Deus promete: hoje houve salvação nesta casa. Um pecador foi salvo pelo Senhor. Amém, amados? Representa cada um de nós. São verdades que nós não podemos negar, não podemos deixar de aplicar na nossa vida. Porque esse homem, disse o Senhor Jesus, Zaqueu é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, tanto da casa de Israel como os gentios, porque a promessa é que todos, famílias, tribos, nações e etnias, todas seriam alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. É uma promessa para todos. A aliança agora é com todos os que creem. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa por quanto tempo o seu coração esteve fechado e duro para Deus. Hoje Ele diz: é dia de salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações, porque em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus o Senhor. Assim eu termino a aplicação final dessa mensagem, dizendo: meu amigo, não brinque com Deus, não brinque com o tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quem é que pode saber o que vai acontecer amanhã? Não brinque com Deus. Esta é a hora, esse é o dia de você estar abrindo o seu coração e recebendo o Senhor Jesus. A Bíblia diz claramente em Provérbios 27:1, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, aceita Jesus. Quando você toma essa decisão, Ele entra no seu coração de pedra. E disse o profeta Ezequiel: colocará um de carne no lugar, um coração flexível, um coração sensível ao toque de Deus. Mas faça isso hoje. Eu agradeço a Deus, porque Ele me deu um novo coração e colocou um coração sensível à sua voz, um coração sensível a clamores de pessoas, um coração sensível às necessidades das pessoas, um coração sensível para fazer a vontade dEle e não a minha. Creia hoje no poder de Deus, creia hoje no amor de Deus, creia hoje na palavra de Deus. Entenda hoje a gravidade do pecado. Entenda hoje a urgência da sua salvação. E se você está aqui, você é a pessoa que, ainda não tendo essa segurança, precisa invocar o nome dEle. Isso vai acontecer com seu entendimento ou com seu coração aberto. Quero convidá-los para curvarem suas cabeças. Quero, antes de passar a palavra para o pastor, estar orando. E gostaria muito de orar por todos, em especial por essa pessoa que tem ouvido essa palavra e que nos acompanha aqui na igreja
ou os internautas, para estar tomando a decisão mais importante da sua vida, dando o passo mais importante. Deixe o Senhor trocar esse coração de pedra e colocar um novo coração, um coração de carne, um coração sensível, um novo coração, fruto da salvação também em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. É um assunto agora só entre nós. Se você está aqui, orando e tomando essa decisão, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha história, muda a história da minha casa começando por mim, muda a história da minha família começando por mim. Eu hoje me rendo, eu hoje o aceito, eu hoje entrego a minha vida. Eu vou pedir que você, onde está, por gentileza, humildemente, sem que as pessoas olhem para frente ou para trás, fique em pé. Se alguém, por gentileza, tomando essa decisão, fique em pé. Alguém? Fique em pé, por gentileza. Eu gostaria de orar por você. Onde você está? Pastor, hoje eu estou tomando essa decisão. Alguém? Onde você está? Só fique em pé. Eu gostaria, onde você está, de poder daqui orar por você. Senhor, a tua palavra não volta vazia. Isto é o que nos dá paz em poder continuar proclamando, anunciando. Isso é que nos dá paz, ó Deus, porque sabemos que o Senhor continua agindo. O Senhor é quem faz. Intercedo, ó Deus, por cada pessoa nessa noite, que já tem um novo coração, para que continuem sensíveis à tua voz. E aqueles que não têm um novo coração, mas que entenderam a necessidade, que possam até mesmo hoje em suas casas orar, invocar o nome do Senhor, voltar e nos dar a alegria de poder acompanhá-la ou acompanhá-los na decisão que tomaram, ensinando a guardar estas verdades em suas vidas até que o Senhor volte. Oramos gratos, ó Deus, por estar na tua casa. Oramos gratos, ó Deus, por essas verdades. Oramos gratos, ó Deus, por esse novo coração que aqui nós podemos sentir em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome, gratos no nome de Jesus. Muito obrigado, amados, pela alegria de poder estar com vocês, pela maneira sempre carinhosa como somos recebidos. Eu gostaria de só terminar, pastor Infante, dizendo que amei vir aqui e ver aquele menino tocando também o sax. Eu toco sax, mas eu nunca toquei aqui porque eu falei, vai lá saber se pode. Aí eu chego aqui e tem um rapaz tocando sax. Falei, que coisa boa, Deus seja louvado. Permaneçam firmes. Amém, irmãos? Então ele já sabe agora, da próxima vez, quando vier visitar a sogrinha, traz o sax. Amém. Ele apresentou. Ah, você não mandou a esposa levantar, hein? Ô irmão, por favor. Amados, eu descobri há 30 anos que não se dorme com o inimigo. Não se dorme com o inimigo. Graças a Deus, eu vou poder dormir bem. Eu vou pedir à minha amada que, por favor, fique em pé. Oh, irmãos, coisa linda, é minha, mas está aí, irmãos. Essa é minha Ede, filha da dona Ernestina, e aqui, meus amados, filha dessa igreja e dessa cidade. Eu desconfio, pastor, me desculpe a brincadeira, mas pode ser verdade, eu não sei. Eu orei mais do que ela, e Deus me abençoou tanto. Amém.
Nós vamos nos colocar em pé agora, amados. Vamos orar e assim o culto está encerrado. Santo Deus, bendito seja o nome do Senhor, pela tua palavra que foi exposta, pelo teu servo. Agradecemos a vida do pastor Marcos Freire, esposa, seu ministério, filhos, a sua igreja. Louvamos o Senhor. Que o Senhor proporcione ao teu servo um retorno abençoado no colo do Senhor Jesus Cristo. Que ele chegue bem, encontre bem os seus queridos, o rebanho, enfim, que o Senhor o abençoe e o leve em paz. E se alguém nessa noite entendeu os passos que devem ser dados, mas acima de tudo, abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo, então que fale conosco. Não saia daqui sem falar conosco, manifestando o desejo de seguir o Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Guarda-nos de toda obra do mal. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Pastor Marcos Freire, muito obrigado. Deus abençoe. Toda a sua família também. Deus abençoe. Um abração a todos.